Agora, a gente vai falar de um assunto que infelizmente não é nada agradável. E diferente do que se imagina, a prática do bullying não ocorre somente dentro das salas de aulas. Também acontece dentro do ambiente de trabalho. Esse comportamento, com certeza, prejudica o rendimento das pessoas, é destrutivo na nossa carreira, faz um estrago imenso na autoestima, né? Está presente, então, também nos adultos, com pouquíssimas diferenças nas suas definições e muitas semelhanças nas suas consequências. O bullying, no local de trabalho, inclusive, pode se tornar um grande pesadelo. E é por isso que no programa de hoje, nós estamos recebendo a coaching Adriana Paula para dar dicas de como lidar com essa situação. Adriana, bom dia. Bom dia, muito obrigado Rafael, pela presença. Seja bem-vinda, né? O bullying se popularizou dentro do ambiente escolar, não é isso? Pelo menos o termo bullying, né? Mas dentro do ambiente de trabalho, ele também é muito comum. Sim, ele acontece bastante. Antigamente, quando se fala, né, que o bullying ele se caracterizou na escola, porque antigamente, no meio da turma lá, então haviam as brincadeiras, as piadinhas que se fazia, né? Então ele se caracterizava. Se caracterizou mais na infância. Mas, assim, na fase adulta, hoje, dentro do mundo corporativo, acontece muito, infelizmente. Tá, e de que forma que ele acontece? É do patrão, né, do superior, para o trabalhador ou entre os próprios colegas ali? Bom, ele se caracteriza de forma vertical quando ele é realizado, quando ele é feito pelos superiores. Então, pelo chefe, pelo líder. Então, normalmente ele se caracteriza mais como uma agressão verbal, né? E até mesmo um assédio moral. Então, quando isso é muito direto ao profissional. Então, por exemplo, se ele é criticado ou ele é corrigido de uma forma mais agressiva, então isso se caracteriza de uma outra forma. A crítica, a correção, dependendo do nível, ela é bem-vinda, com certeza. Sim, ela para você poder crescer, para você poder aprimorar o seu rendimento, né? Aquilo que você precisa produzir para a empresa, para o ambiente onde você trabalha. Agora, o problema é quando vem com ofensa, não é isso? Exatamente. Então, assim, a gente caracteriza o bullying no trabalho quando, por exemplo, os seus colegas, os seus pares, ele acaba te caracterizando por alguma forma física, ele te dá apelidos, ou de repente um erro que você cometeu, aquilo já simboliza aí várias piadinhas. Geralmente as pessoas elas formam grupinhos, né, as famosas panelinhas, e elas vão agredir, vão atingir essa pessoa que de repente por algum erro ou até por uma característica, ou é gordinho, ou é magrinho, ou é baixinho, ou é muito alto, ele acaba recebendo alguns apelidos aí com relação ao bullying. Intimidade demais pode ser uma brecha, uma porta para o bullying proliferar ali? Sim, acontece muito das pessoas não saberem separar. Então, às vezes, no ambiente de trabalho, você tem pessoas que são mais próximas, tem mais afinidade, tem mais amizade. Então, isso não quer dizer que no ambiente de trabalho você pode, de repente, fazer brincadeiras, piadinhas com aquela pessoa, principalmente na frente dos demais. Isso pode dar liberdade para que os outros façam também. Eu perguntei sobre a intimidade porque, assim, existem muitos ambientes, né, onde as pessoas acabam convivendo com as pessoas além do próprio trabalho, né? Ou num restaurante, ou para uma festinha de aniversário, ou um casamento, ou churrasco, alguma coisa nesse sentido. E aí é que sempre acaba rolando uma brincadeira fora do ambiente de trabalho. E aquela brincadeira acaba entrando naquele ambiente e acaba prejudicando a pessoa. Sim, por exemplo, numa sexta-feira, num happy hour, você vai pro barzinho, né, com seus pares, acontece algumas coisas, chega na segunda-feira já é todo mundo fica sabendo, motivo né? aí, exatamente. E então, assim, tomar bastante cuidado com relação a isso. Tá. Então, Quando que eu sei que é bullying? quando isso se caracteriza de uma forma repetidamente. Então, como eu falei, então, de repente, através de um erro que a pessoa cometeu, ou até por uma, né, um biotipo dela, ela repetidamente, ela sempre está ouvindo isso aí dos seus pares, dos seus colegas, então a gente caracteriza isso como bullying. Mas tem pessoas que aceitam isso de forma diferente, mesmo que seja de forma repetida, que acabam aceitando, relevando a situação? Sim, infelizmente algumas pessoas, até por conta de não poder ter essa autodefesa, né? Porque isso acaba... falta de autodefesa, Autodefesa, ela acaba se fragilizando, ela acaba ficando um pouco mais depressiva, ela vai se isolando, então assim, automaticamente ela vai aceitando, porque ela não consegue se defender com relação a isso.
É o medo de perder o emprego, talvez? Provavelmente. Não só o medo de perder o emprego, mas até no próprio ambiente. Que parece que quanto mais as pessoas te colocam um apelido, pior fica. Quanto mais você fica nervoso, mais as pessoas repetidamente. Então, até para não se caracterizar isso de uma forma mais extensa, a pessoa acaba se isolando, acaba ficando mais no canto dela. Mas, naturalmente, o rendimento dela também vai cair, não vai? Sim, a produtividade Ela é vai se intimidando, né? A Ficando produtividade dela é a primeira coisa a ser comprometida, né? O que, assim, temos que ter bastante cuidado com relação a isso, esses sinais de bullying, porque isso pode levar até um caso de depressão. As pessoas, elas podem até pedir as contas com relação ao trabalho dela por conta Mas disso. para onde eu corro? O que eu faço? A primeira coisa é o que é importante? Você ter um diálogo aberto e sincero com quem vem praticando isso com você, né? Porque muitas vezes uma simples brincadeira, você não sabe o que a pessoa sente, qual é a Mas emoção. e se isso, por exemplo, vier do chefe? E aí eu vou chegar no chefe, olha, chefe, vamos conversar, porque não está legal essa situação, eu estou sendo humilhado aqui diante dos colegas, eu acho que você pode até chamar minha atenção, mas não do jeito como vem acontecendo. Aí o chefe fala, seu ignorante, você está na rua. E aí, o medo disso acontecer? O medo disso acontecer. O maior medo, eu acredito que é perder o emprego. Eu falei ignorante para ser levinho, né? Existem coisas piores. Mas assim, o medo de perder o emprego é a primeira coisa, mas eu acredito que para um profissional, se ele está num ambiente como esse, e se ele tem realmente aí o chefe, né, com essas características, que chama ele de ignorante, que é grosso, que é agressivo, realmente ele não é um ambiente ali para ele. Então ele tem que procurar, de repente, até mudar de emprego, mudar de empresa, para ele poder não sofrer mais esse tipo de coisa. Processar a empresa é um caminho? Isso tem ocorrido? Isso de forma muito pontual, né? A gente tem que tomar bastante cuidado no sentido do quê? Nem toda brincadeira, nem tudo que se é falado é bullying, ou é assédio moral, ou é agressão. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com relação a isso. Porque qualquer tipo de brincadeira você for encarar como um bullying, como é que fica? Então, assim, quando isso é muito pontual, é importante, sim, primeiramente, conversar, né? Tentar esclarecer, mostrar que aquilo não está te fazendo bem, que aquilo está te prejudicando, que não é legal. Até porque eu acredito que dentro da empresa deveriam existir líderes e não chefes, que é bem diferente uma coisa da outra. Bem diferente O mesmo. líder jamais vai ter uma postura como essa, diferente do chefe. Então, vale sempre, em alguns casos, até, enfim, levar isso para a justiça. Bom, tem mais perguntas aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ficar sabendo mais sobre bullying no ambiente de trabalho. Você quer participar com a gente? 0 Operadora 11 94494 5023. Aliás, vou querer saber como que é o bullying hoje, né? Se ele é um guarda-chuva e ali embaixo fica o assédio moral, o assédio sexual. Daqui a pouquinho, essa resposta. Então, e quem sofre mais bullying? Se é o homem ou se é a mulher? Quem está mais propenso a isso no ambiente do trabalho? A gente volta agora para a nossa conversa falando sobre bullying. E aí, homem ou mulher? Quem está mais propenso a receber esse tipo de agressão? Não existe nenhuma diferença muito expressiva com relação a isso. É óbvio que as mulheres, elas acabam sendo um alvo mais fácil, né? Até por conta das famosas fofocas, né? Entre as próprias colegas de trabalho. Então, ela acaba sendo um alvo, assim, mais propício, mais fácil de ser atingido com relação ao bullying. A mulher, ela tem um problema muito sério, porque muitas vezes, né, a outra acaba... É a inveja feminina, isso? Exatamente isso. Então, é a roupa que ela usa, hoje ela não está com uma roupa legal, olha como ela se veste, olha como ela se maqueia. Então, isso pode gerar um pouco mais aí com relação à mulher. Mas isso é uma porcentagem muito pequena, então não dá para diferenciar muito. Tá, bullying é um guarda-chuva, então? Embaixo teria o assédio moral, o assédio sexual? Seria isso ou não? Na realidade, assim, o assédio moral, o assédio sexual, ele é muito direto, ele é muito pontual. Tá. Né? O bullying, ele pode se caracterizar de várias formas. É brincadeiras, é piadinhas, isso pode vir não só do líder, do chefe, mas também dos seus pares, dos seus colegas. O assédio moral e o assédio sexual, muitas vezes, ele vem da parte mais superior. Tá. Então, aquele que acredita que tem aí um nível superior, né, ao seu subordinado, ele acha que ele pode ser agressivo, ele acredita que ele pode aí, assediar as pessoas moralmente, sexualmente, porque ele tem o poder. Existem pessoas que facilitam para que o bullying aconteça? Algum comportamento no ambiente de trabalho que eu abra as portas para que venha essa humilhação para cima de mim? Então, ser cuidadoso no sentido do quê? Muitas vezes você brinca demais também, você dá muita abertura para essas brincadeiras e chega um momento que aquilo já começa a te incomodar. Então, é se manter numa postura profissional, né? Porque a gente está falando de ambiente de trabalho, então muitas vezes nem aquele seu par ali de trabalho, ele é um colega, ele não, de repente não é uma pessoa muito confiável. Então, você tem que ser bastante cuidadoso com relação a isso.
Então, não dá muita abertura e tomar cuidado, porque muitas vezes você brinca de uma certa forma, mas também não quer receber a brincadeira ou, de repente... Você adora brincar com os outros, mas quando vão mexer com você, aí parece que cutucou... A coisa muda de figura. Cutucou a onça com a vara curta, é isso, né? Exatamente. Aí tem que tomar cuidado bastante grande, né? Exatamente. Tá, então, o que eu faço? Eu fico quietinho, aceito bullying? Não, vou reclamar, é isso, vou tentar conversar. Sim, conversar com as pessoas que praticaram isso contra você, né? Dizer que realmente aquilo não é legal, que você não está se sentindo bem. Porque quanto mais você se isola, quanto mais você se afasta, você acaba virando um alvo maior. E isso, como eu falei, isso pode gerar até uma depressão. Ganhar a confiança das pessoas no ambiente de trabalho ajuda muito. Sim, o diálogo aberto é a melhor solução aí para que haja... Né? E você tem que expor que aquilo não está legal para você, que você não está gostando. Ninguém é obrigado a aceitar todas as brincadeiras. Isso não quer dizer que você não é uma pessoa bem-humorada, que você não é uma pessoa receptiva, mas isso, de repente aquele tipo de brincadeira pode estar te causando algum desconforto, algum incômodo. Então a melhor coisa é uma conversa muito aberta e muito franca. Olha, como é triste esse tipo de coisa acontecer, né? É desnecessário, realmente, acontece né? bastante. Bom, quero agradecer então a tua presença, a tua participação. Obrigado pelas dicas. Se alguma dúvida ficou... 0 operadora 11 944 94 50 23. Aliás, quer compartilhar com a gente a sua história? Infelizmente, história de bullying. Pode mandar para cá, a gente encaminha a pergunta para a profissional para ela poder responder e te dar aqui uma orientação.